Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, a nossa segunda aula do módulo do Direito do Trabalho e Previdenciário. Nós iremos tratar sobre contrato individual de trabalho, contrato de trabalho, tudo bem? E como eu disse para vocês na primeira aula, nós iremos verificar, estudar sobre direito previdenciário nas últimas aulas do módulo, tá? Para não confundir a compreensão do conteúdo que vai ser ministrado aqui referente ao direito do trabalho. Não quero dizer que as duas matérias não se complementam. Sim, elas se complementam, como eu disse para vocês, relacionado principalmente com o direito previdenciário, que nós vamos ter as leis, a principal, né, fonte, a lei 8.213 e 8.212, que irá dar o conceito para nós do que seja acidente de trabalho, né? E a ele equiparados, né? A doença ocupacional e doença profissional do trabalho vai estar lá nessa lei previdenciária. Tanto para fins de afastamento do empregado pelo empregador, como também para a percepção do benefício previdenciário para os segurados da Previdência, que nós sabemos também que o trabalhador, todos os trabalhadores têm que ter o direito à carteira assinada e, como tal, eles irão recolher para a Previdência Social. O empregador vai fazer um desconto de 6% direcionado para a Previdência Social, tá? E todos os dois irão contribuir para a Previdência, tanto o empregador quanto o empregado vão contribuir para a Previdência, por isso que ele vai ser chamado de segurado. Nós vamos ver isso lá nas aulas de Direito Previdenciário, tudo bem? Então, agora nós vamos falar sobre contrato de trabalho. Mas antes de falar de contrato de trabalho, vocês, como eu não poderia deixar de falar, né, o que vai, a nossa fonte principal do direito do trabalho, obviamente será a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Tudo bem? E lá vai ter o conceito de contrato de trabalho. Vou ler para vocês. O contrato de trabalho está no artigo 442. Então, conceitua-se o contrato individual do trabalho, que é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Nós vamos ver aqui, quando ele fala de contrato tácito ou expresso, ele quer dizer que esse contrato ele pode ser tanto verbal quanto consentido. Vamos supor, por exemplo, que você comece, você vai num supermercado de uma periferia, que às vezes tem algum empregado de modo informal, a gente sabe que não pode ter, mas ocorre isso muito no nosso dia a dia. Aí você é contratado, você sabe de uma pessoa que é contratada, fulano fala assim, não, você pode trabalhar aqui, você pode começar hoje? Sim, começa. E a pessoa começa a trabalhar, seja de serviços gerais, por exemplo, e não foi combinado nada, né? Somente que ele vai trabalhar e aí, pelo costume, ele sabe a hora que o pessoal entra, o pessoal sai depois que eles vão tratar sobre essas questões dos direitos trabalhistas. Mas é nesse ponto que eu vou dizer para vocês que surge a questão do contrato tácito. Mesmo que não haja um contrato físico, aqui esse contrato expresso também pode ser tanto verbal quanto escrito, né? Mas eu voltando aqui para o tácito, que subentende-se que não é escrito, mas é um contrato mais subentendido pelo costume, o que acontece? A própria CLT, inclusive também, como nós falamos da lei previdenciária, vão garantir esses direitos básicos. Nós também vimos que tem esses direitos básicos do trabalhador lá na Constituição Federal, no artigo 7º, né? Quem assistiu a aula comigo de aspectos legais, nós vimos muito o artigo 7º da Constituição Federal. Que lá no artigo 7º da Constituição Federal, vocês irão ver que terá estabelecido lá o direito do aviso prévio, férias, 13º salário, né?
13º salário e outros direitos, né? Que nós vamos ver lá. O que vocês viram, nós podemos dar uma repassada também. Então, a CLT irá garantir esses direitos aos trabalhadores, né? Também conjuntamente com a Constituição Federal. E como eu disse para vocês também, quem pegou as aulas de aspectos legais comigo, vocês irão, a gente sabe que tem uma justiça especializada. A gente fala especializadas, que é um ramo mesmo da justiça que vai tratar sobre as questões, relações laborais, relações de trabalho, né? Nós temos a justiça do trabalho, que vai ter um juiz especial, um juiz que é do âmbito federal, que é um juiz do trabalho. E nós temos todo um suporte, todo um aparato, como posso dizer, não é um aparato, nós temos toda uma constituição de órgãos destinados somente para o direito do trabalho, voltado para o direito do trabalho, inclusive um ramo do Ministério Público, nós temos o Ministério Público do Trabalho, né? E um Tribunal Superior do Trabalho também, o famoso TST, tá? Então, no contrato de trabalho, nós vamos ter o quê? O contrato de trabalho, ainda que ele seja expresso ou ele seja tácito, todo contrato ele vai visar o quê? Direitos e obrigações por ambas as partes, por isso que nós dissemos que é bilateral. Então, enquanto a pessoa que é contratada ela vai assumir a obrigação de prestar os seus serviços, o empregador, que é o contratante, terá a contrapartida de pagar os salários e recolher os tributos, né, exigidos pela legislação, seja para a Previdência Social, seja para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Então, a CLT também vai colocar lá quem é a figura do empregado e do empregador. Nós vamos ter no artigo 2º, que vocês podem ler na CLT, o artigo 2º, o artigo 3º, que vai dar o conceito de empregador e o conceito de empregado, né? Veja que aqui no artigo 442, que ele fala que corresponde à relação de emprego, essa palavrinha aqui, relação de emprego, é muito, muito importante. Nós também vimos isso nos aspectos legais, quem teve essa aula comigo, que em relação, essa relação de emprego, ela vai se constituir com alguns elementos. Não quer dizer que toda pessoa que trabalhe para outra, que preste serviço para outra, ela vai ser empregada. Então, ser empregado. Por quê? Há necessidade de preencher alguns requisitos, né? E esses requisitos, eles vão estar estabelecidos no artigo 3º da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. No artigo 3º, ele vai dizer que empregado, né, é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Aqui nesse artigo 3º nós vamos tirar 4 elementos que deverão ser preenchidos concomitantemente. O que eu quero dizer? Não pode faltar nenhum desses elementos na composição do contrato de trabalho, senão será desfigurado a condição de empregado e empregador. E como tal, se não for considerado empregado a pessoa, essa relação de emprego ela não vai existir. E por conseguinte não existirá um contrato, no caso aqui eu vou especificar emprego. Pode haver um contrato de trabalho, mas que não terá um vínculo empregatício, ou seja, um vínculo que seja amparado pela legislação trabalhista, seja a prevista na Constituição Federal, que é completada pela CLT. Então, quais serão esses elementos que vai configurar essa relação de emprego? Provavelmente nós vamos ver também na próxima aula, ou é nessa aula mesmo. Enfim, vamos continuar. Trabalho prestado à pessoa física, então a gente vai falar que esse elemento, eu estou me referindo agora ao artigo 3º, que vai dar o conceito de empregado. Então, trabalho prestado à pessoa física, pessoalidade, nós temos esse elemento, pessoalidade. Esse elemento pessoalidade quer dizer o quê? Essa pessoa, você como trabalhador ou eu como professor, não posso, se tem uma relação de emprego,
não posso me fazer substituir, ou seja, esse contrato ele é personalíssimo. Como eu posso dizer personalíssimo? Eu devo prestar o serviço, somente eu. Eu fui contratado, né? O Samuel foi contratado para exercer aquele cargo, aquela função. Então, se há a possibilidade de substituir a pessoa por outra sempre, fulano vai, a minha irmã vai amanhã trabalhar para mim, né? O meu primo, minha tia já está desfigurando a relação de emprego, né? Então, é um elemento, a pessoalidade, não eventualidade, ou seja, você tem que prestar um trabalho de uma forma contínua, não pode ser, por exemplo, o que diferencia uma doméstica de uma diarista, porque a diarista, além dela ter uma certa liberdade de trabalhar, ela não precisa cumprir horário, ou seja, ela vai atender às exigências de quem está contratando. Ela também não tem uma continuidade, né? Ela pode ir às vezes uma vez semanal, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Entende os tribunais que até 3 vezes por semana não configura relação de emprego, tá? Então, essa é a não eventualidade. Então, a pessoa tem que prestar um serviço de uma forma contínua e, lembrando o outro item, pessoalmente, de uma forma pessoal. A subordinação jurídica, que é um dos elementos mais importantes, se não o mais importante, que é a questão da dependência, né? Da dependência econômica, a dependência do patrão. A gente fala dessa dependência jurídica, essa subordinação jurídica, é que você vai estar à disposição do seu empregador. Você já deve, muitos de vocês já me questionaram, e sempre há uma questão de uma discussão mais acalorada em relação ao acidente de percurso. Quer dizer o quê? Quando o empregado está à disposição, que entendia-se o seguinte, que quando a pessoa já estava indo ao trabalho, chegando ao trabalho, ela já estaria, ou seja, à disposição do empregador, né? Estava indo ao dever e à disposição do empregador. Estando você à disposição do empregador, o que eu quero dizer em relação à subordinação jurídica? Aquele período de 8 horas que você vai ficar lá, você vai estar sobre o mando da empresa, né? Da pessoa jurídica que é gerenciada lá pelos seus sócios ou administradores. Então, você vai estar à disposição. Então, hoje, fulano, você vai trabalhar aqui nesse departamento. Não, hoje não, você vai para outro departamento, a J. Beltrano. Ou seja, você vai estar à disposição. Você não tem a liberdade de fazer o que você quer dentro da empresa. Então, essa é uma subordinação jurídica, além da subordinação econômica. Ou seja, você está ali prestando aquele serviço, que até inclusive o próximo tópico, que é a onerosidade, né? Que também, quando eu falo de onerosidade, estou falando de salário, porque o trabalho gratuito ele pode configurar outra coisa, ou seja, trabalho voluntário, que não é o caso, né? Então, voltando aqui à subordinação jurídica, você não vai ter liberdade de fazer o que você quer, porque senão também pode estar desconfigurando a relação de emprego. Tudo bem? Então, por isso que aqui, quando a gente fala de contrato de trabalho, veja que o conceito é bem curtinho, mas aqui você pode ver que nós temos a questão do contrato tácito, contrato expresso, que ele fala, né, que o contrato individual é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, essa relação de emprego tem que se ter em mente a questão do artigo 3º, que ele vai definir não só quem é empregado, mas os elementos que vai constituir a relação de emprego. Tendo esses elementos, existe uma relação de emprego. Havendo a relação de emprego, toda aquela carga de obrigações para o empregador recairá sobre as costas dele, ou seja, ele vai ter que pagar salário, vai ter que pagar férias, ele vai ter que recolher para o FGTS, se ele mandar embora vai ter que pagar a multa rescisória, ele vai ter que fazer recolhimento para a Previdência Social. Entende a importância da configuração da relação de emprego? Mas não importa, deixo bem claro que o contrato de trabalho ele não tem certa formalidade, a não ser que nós estivéssemos falando de contrato de experiência, que tem certos outros contratos que a própria
a justiça entende que esses contratos precisam ser formalizados. Agora, por quê? Vamos supor, contrato de experiência, e vamos supor que você foi contratado para trabalhar em uma empresa, e isso não é um contrato de experiência, mas não firmaram um contrato por escrito de experiência. E aí é onde vai entrar o princípio que nós estudamos na aula passada. Ou seja, aquele da continuidade da relação de emprego. Entende-se que todo contrato de trabalho é por prazo o quê? Indeterminado. Então, o contrato por prazo determinado, ou seja, que é uma das espécies, é o contrato de experiência, uma vez que ele não foi por escrito, pela força do princípio da continuidade da relação de emprego, se for levado a juízo, o juiz já vai entender que esse contrato é por prazo indeterminado. O que isso sugere? Que o empregador vai ter que pagar aviso prévio principalmente aviso prévio e multa rescisória do contrato de trabalho, né? Agora, quando é por experiência, que é uma exceção, e ele é escrito, né? Que é o contrato escrito, aí sim, o termo findou o contrato de experiência, não tem que pagar aviso prévio e não tem que pagar multa rescisória. Entende? É isso que eu quero dizer para vocês. No material lá também, assim, não vem muita questão para vocês, mas eu coloquei mais a título de curiosidade sobre a questão de grupo econômico. Vocês podem pesquisar, porque o grupo econômico ele tem um certo interesse, né, um interesse conjunto, uma organização, né, uma união de empresas para determinado interesse. E para que a gente menciona a questão do grupo econômico? É só em razão da responsabilidade subsidiária. O que seria essa responsabilidade subsidiária? Quando você, por exemplo, vai ingressar na justiça para reclamar direitos de alguma empresa que, de certo modo, utilizou, e ela constitui um grupo econômico com outra, você pode chamar a outra empresa também para assumir de forma subsidiária as responsabilidades da que te contratou. O que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo prático. Quem trabalha para uma empresa de call center, geralmente vocês podem ver que essas grandes telefonias, muitas delas contratam empregados de empresas terceirizadas. Então, nesse caso não é formado, tem muitos casos que não é grupo econômico, mas para vocês entenderem a questão da responsabilidade subsidiária. Então, se a empresa que te contratou para exercer a função de call center em determinada empresa ou para determinado banco, você, para se resguardar dos seus direitos, você deve, né, ao ingressar na justiça, chamar as duas empresas, a principal, a que te contratou, e a que presta serviço. A gente chama a tomadora e a prestadora de serviço, e você está lá na prestadora de serviço como contratado. Então, a gente chama as duas para que, se a prestadora de serviço a que você está trabalhando não lhe pague, a principal, que é a tomadora de serviço, seja banco, seja empresa de telefonia, arque com as responsabilidades que não foram assumidas pela primeira, tá? Que foi aqui a prestadora de serviço que te contratou ou que a pessoa foi contratada, entende? Essa que é a função da responsabilidade subsidiária. Agora, quando eu falo de grupo econômico, esse grupo econômico ele já tem um interesse, a gente fala de uma coordenação, né? uma união de interesses, e há uma confusão de sócios. Que eu falo confusão, geralmente um ou dois sócios, ou todos, quem sabe, fazem parte do contrato da constituição de uma e de outra empresa. Então a gente chama de grupo econômico, tá? O que eu me lembro é isso que eu tinha de falar para vocês. Eu fiz umas questões lá na plataforma, bem tranquilas para vocês, né? Outra coisa, eu falei sobre o conceito de empregado. O conceito de empregador vai estar no artigo 2º da CLT,
E vocês podem dar uma olhada no artigo 2º para ver o conceito de empregador. Aqui encontrei o artigo 2º, que nós vamos tratar sobre: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Veja, então aqui nós estamos dizendo a empresa, seja ela individual, seja ela coletiva, ou seja, com mais sócios, assumindo o risco da atividade econômica, ou seja, esse risco da atividade econômica é exclusiva do empregador, não pode ser transferida para o empregado. O que isso quer dizer? Mesmo que a empresa decrete falência, esteja passando por um estado de necessidade, não interessa para fins de pagamento de verbas rescisórias ou contratuais do empregado. Ou seja, a grosso modo, grossíssimo modo, né? Problema seu, empregador. Você assumiu o risco da atividade econômica, você vai dar um jeito de pagar pelo serviço prestado pelo trabalhador, pelo empregado. Então, isso daqui admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços, são direitos do empregador. Então, você, empregado, ou a pessoa que presta serviço, né, que é o empregado que eu digo na relação de emprego, ele tem que obedecer o que? O direito de gerência, de administração, obedecer o direito de administração da empresa. Então, por isso que a empresa não tem lá o seu código de ética, muitas delas têm seus regulamentos internos, aquilo também faz leis entre as partes. Lembre-se que o contrato, nós estamos falando de contrato individual de trabalho, lembre-se que esse contrato é um contrato bilateral e tem obrigações, deveres e obrigações por ambas as partes. E essas normas de empresas devem ser obedecidas pelo trabalhador. Por quê? Porque o empregador assume o risco da atividade econômica, então ele pode admitir, demitir se quiser, e ele que vai dirigir a prestação pessoal do serviço, tá? Porque ele que vai pôr, como se diz no mercado, a cara para bater, né? É óbvio que nós temos as questões que nós vamos ler adiante, que sugerem estabilidade para o empregado, mas isso daí vai ser assunto para próximas aulas, né? Que nós vemos a famosa estabilidade acidentária, estabilidade gestacional, né? E outras. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E para o vídeo não ficar muito extenso, eu agradeço desde já, espero que vocês gostem do conteúdo do vídeo, e as atividades vai estar bem facinha, como sempre, mas o importante é fazer a leitura do material e compreender o que foi passado, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.